A paz do Senhor, irmãos, eu me chamo Isaías Brito, estou novamente aqui no canal do nosso amigo João Carvalho, dessa vez para dar sequência à série de estudos sobre os 5 solas da Reforma Protestante. Hoje em específico vamos falar sobre o sola fide. Para entendermos já, esse termo também vem do latim, sola de somente e fide de fé. Somente fé, ou melhor dizendo, somente pela fé. O pano de fundo a qual Martinho Lutero levantou este sola é o mesmo que já foi citado nos outros vídeos, mas só para relembrarmos. A Igreja Católica trazia como doutrina algumas heresias, como que a salvação pudesse ser alcançada por meio de obras, por meio de penitências e tantas outras formas. E Martinho Lutero levantou essa questão a fim de confrontar essas doutrinas heréticas a qual a Igreja levantava. Um ponto histórico interessante também para sabermos é que quando Martinho Lutero levantou as suas 95 teses, ele não tinha como intenção causar uma divisão na igreja, ou não tinha como intenção criar um novo segmento religioso. A intenção dele era que a igreja, olhando e confrontando as 95 teses frente à Bíblia, corrigisse o seu caminho e voltasse à doutrina bíblica e apostólica. Porém, sabemos que o desfecho não foi esse, e deu-se início ao movimento protestante que hoje conhecemos. Para de começo, para entendermos o que significa, o que queria dizer o sola fide, ou o somente pela fé, vamos entender biblicamente o que significa fé. Podemos achar, talvez, em outros dicionários, vários significados, talvez um pouco mais complementados, porém, basicamente falando, fé significa crer ou acreditar. Basicamente é isso. Só que esse crer ou acreditar, como diz, por exemplo, Louis Berkhof, não é simplesmente um consentimento ou um assentimento intelectual, mas é uma crença, é uma confiança de fato. E também não é um crer ou acreditar, crer na minha confiança, ou crer, como dizem, ter fé na fé, ou ter fé na igreja, ou ter fé na minha religião, ou ter fé em qualquer outro aspecto. Mas é sim ter fé em Cristo Jesus, ter fé no sacrifício de Cristo Jesus, ter fé na obra de Deus, intermediada por Cristo Jesus, feita aos homens pecadores. Basicamente, esse é o conceito de fé bíblico. Dando sequência, antes de entrarmos em alguns textos que Martinho Lutero usou para amparar esta doutrina, existe uma polêmica grande também, que sempre foi um ponto de confronto entre o movimento protestante e a Igreja Católica, as quais são os textos de Paulo, onde ele trata de maneira muito vivaz a questão da fé, e o texto de Tiago, onde ele vai tratar a questão das obras. E houve um grande confronto histórico a respeito desse texto, até um ponto polêmico onde Martinho Lutero intentou tirar a canonicidade do livro da carta de Tiago, porém a gente vai argumentar um pouquinho a respeito disso, mas já de começo podemos dizer que, apesar de Martinho Lutero não enxergar o livro de Tiago como um livro canônico, isso não tira em nada o mérito que ele teve, mediante a graça de Deus, de realizar esse movimento da Reforma Protestante. Isso também não tira em nada o mérito da Reforma Protestante em voltar e se resgatar as doutrinas da graça. Dando sequência, um texto áureo da Reforma Protestante nós encontramos em Romanos 1, versículos 16 e 17, eu vou abrir aqui e ler com os irmãos. Romanos 1, 16 e 17, diz o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Esse é um texto áureo que muitos dizem e até fazem uma certa alegoria que Martinho Lutero, à luz de vela, quando leu esse texto, ele foi como o start que deu no coração dele. Sabemos que isso foi uma obra do Espírito Santo, mas foi onde ele deu um start ao movimento de intentar reformar a Igreja Católica Apostólica Romana da época. Outro texto bastante conhecido também
no livro de Romanos, é Romanos 3:28. Estarei lendo com os irmãos também, que diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Paulo, em todo esse livro, toda essa carta aos Romanos, ele bate muito assertivamente a respeito da graça e da justificação pela fé. E aqui ele vai concluir, depois de ter dito no 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, ele vai dizer: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Na sequência do raciocínio de Paulo, ele entra no capítulo 4, e gostaria de ler alguns versículos com irmãos também. 4, do 1 ao 4, diz assim: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Para reforçar o argumento, Paulo cita a história de Abraão, onde o próprio texto bíblico no Antigo Testamento vai dizer que ele creu e isso foi lhe imputado como justiça. E assim é que é imputada a justiça para a nossa salvação. Da mesma forma, ele vai continuar argumentando a respeito disso. Quando cremos em Cristo Jesus, a justiça de Cristo Jesus nos é imputada. Aqui ele vai dizer que se Abraão tivesse recebido uma recompensa mediante a obra que ele havia feito, não seria uma recompensa pela graça, mas seria uma recompensa de dívida. E isso anularia a graça de Deus, a qual nós já falamos aqui, que o homem é salvo unicamente pela graça, pois ele não é merecedor de nada. Dando sequência, irmãos, em Romanos 5, como que se fosse uma conclusão desse pensamento, eu assim entendo, Romanos 5, ele vai dizer: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Não, ele não termina o assunto por aí, mas como que concluindo esse pensamento ele fala: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então a nossa justificação perante Deus, a justificação de nossos pecados se dá pela fé. Nós nos tornamos justos por meio da fé. É como se a justiça de Deus refletisse sobre nós no momento em que depositamos a nossa fé em Cristo Jesus. Ainda na sequência, Paulo, em todas as igrejas que ele passou, ele foi muito assertivo nesse sentido de ressaltar a graça e a fé. Na igreja da Galácia, ele escreveu a carta aos Gálatas, ele teve que se esforçar bastante em deixar isso claro novamente. Vou achar com os irmãos aqui. Gálatas, no capítulo 1, capítulo 1, versículo 6, ele já inicia da seguinte maneira: maravilho-me de que de tão pressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. E no versículo 9 ele diz: assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém de vós anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Até muitos comentaristas dizem que esta é uma das poucas cartas, ou talvez a única carta, em que Paulo não inicia com um elogio à igreja. Mas ele disse assim, que ele se surpreendia que tão rapidamente eles esqueceram aquilo a qual eles foram ensinados, deixando a graça de Deus, deixando o evangelho da graça de Deus. Eles passaram para um outro evangelho. E o que é o outro evangelho ao qual Paulo está dizendo aqui? É que é o evangelho ao qual eles diziam que era necessário a fé em Jesus Cristo e mais alguma coisa. Talvez a fé em Jesus Cristo e mais a circuncisão, a fé em Jesus Cristo e qualquer outra forma ou qualquer outro meio humano para se alcançar a salvação. Então Paulo vai dizer que qualquer evangelho que ultrapasse unicamente a fé em Jesus Cristo, ele deve ser anátema. Então, unicamente o que salva o homem é a fé em Jesus Cristo. É o evangelho
ao qual nós somos salvos mediante a fé por meio da graça. Na sequência também, como eu já citei aqui, no livro de Efésios capítulo 2, versículo 8, Paulo vai dizer o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Existe bastante embate a respeito disso, se a fé nesse texto que é o dom de Deus, ou a salvação que é o dom de Deus. Porém, amparado por muitos teólogos, eu prefiro entender que todo esse processo da salvação pela graça, por intermédio da fé, é um dom de Deus. Relendo aqui, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Assim que não podemos entender que a fé provém de nós, porque se provém de nós, ela é uma obra, ela acabaria se tornando uma obra, um mérito nosso. E Paulo já argumentou lá no capítulo 4 de Romanos, que se recebemos algo ao qual nós trabalhamos, isso já não caracteriza graça, mas caracteriza dívida. E Deus não tem dívida para com o homem. Tudo que Ele oferece ao homem é por intermédio da sua graça. Tudo que Ele oferece ao homem é por intermédio do seu favor, ao qual nós não merecemos. E como dissemos lá no início do vídeo, vamos entrar no texto de Tiago, que parece que é um texto que confronta todos esses textos ao qual Paulo levantou a respeito da graça e da fé. Se os irmãos puderem abrir também conosco. Tiago, no seu capítulo 2, ele vai dizer o seguinte. A partir do versículo 14, ele diz: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? No verso 24 e 26 ele diz o seguinte: vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Isso parece diretamente contrapor tudo que Paulo diz, porque aqui ele vai garantir: vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. No texto aqui ele não excluiu a fé, mas ele vai dizer que o homem também é justificado pelas obras. No verso 26 ele vai dizer: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Parece um texto bem difícil de entender, confrontante. Assim como Martinho Lutero teve dificuldade em entender esse texto, e assim como já disse lá no início do vídeo, ele tentou tirar a canonicidade desse texto, mas entendemos que Lutero, apesar de ser um homem fiel, ele era um ser humano e falho, e teria as suas limitações. Mas pela graça de Deus, hoje, conseguimos entender que o texto de Tiago, o que ele está dizendo na sua essência? Ele está dizendo que não basta apenas proferir que temos fé. Se realmente tivermos fé, uma fé genuína, uma fé salvífica, essa fé ela tem que transparecer em obras. Onde ele vai dizer que se você tem fé, se você mostra a tua fé, que eu vou te mostrar a minha fé por meio das minhas obras. Um pastor e teólogo ele costuma dizer que a graça de Deus é como que fosse um trem a qual colidisse conosco, nós seres humanos. E quando um trem colide conosco, inevitavelmente ele vai deixar marcas em nossos corpos. Inevitavelmente. Assim é a graça. Toda vez que nós nos encontrarmos com a graça, toda vez que o ser humano tem um encontro com a graça, isso deixa marcas, evidências de que ele sofreu ou de que ele teve aquele encontro. E basicamente é isso que Tiago quer dizer. Se você realmente tem uma fé salvífica, uma fé genuína, aquilo vai te deixar marcas, aquilo vai ser transparecido em obras. Então concluímos, irmãos. Gostaria até de concluir com o texto que se encontra em Filipenses. Filipenses no seu capítulo 3, versículo 8, que diz assim. Paulo dizendo: e na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele,
não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Irmãos, então é basicamente isso o que o Sola Fide queria dizer. É que a nossa justiça, ela provém unicamente de Jesus, por meio da fé. O homem não tem nada, o homem não consegue alcançar justiça pela lei. Paulo já deixa isso claro em muitas das suas cartas. O homem não consegue alcançar sua justiça através de boas obras, nem nada, mas unicamente pela fé. É a justiça de Deus, é a justiça de Jesus Cristo, depositada em nós, pecadores, por meio da fé, a qual depositamos nele. Irmãos, terminamos aqui hoje, então, a nossa série de estudo a respeito dos 5 solas da Reforma Protestante. Se os irmãos gostaram aqui no canal do YouTube, se inscreva, deixe o seu like. Temos uma página também no Facebook, o Grito da Reforma. Se inscreva lá também, comente e deixe algumas ideias para futuros vídeos. Daremos sequência em outros temas teológicos. Deus abençoe.